Ah, sou míope. É uma fala que se diz até brincando agora, né? Quando não se enxerga algo, quando um detalhe passa despercebido, você diz, ah, eu sou míope, não liga. É uma palavra, um diagnóstico que quase todo mundo sabe falar, conhece, sofre, mas não é muito bem levado a sério, não é muito olhado de perto como uma doença, que é o que a miopia é. Bem, hoje eu vou trazer um pouquinho da miopia sobre o olhar metafísico, falando um pouquinho em psicanálise inconsciente, fazendo uma relação de doença, órgão e comportamentos, pensamentos e crenças. Eu sou Cláudia Tamarindo, sou psicanalista, especializando em linguagem do corpo e metafísica. Sou estudiosa, estudante aí da lei da atração, mecânica quântica, há mais ou menos uns 6 anos, 5 anos. E ao longo desse tempo, atendendo pessoas, praticando na minha vida, fazendo experiências, né, como ex-míope ou míope, eu sei muito bem o que eu vou falar hoje, porque também era uma qualidade, um comportamento meu, e eu trago nos meus vídeos, trago nos meus atendimentos, sempre qual é a raiz da doença. O que a gente faz, o que você faz na sua vida, no seu dia a dia, que mantém um corpo doente, que faz com que alguma doença, acidente, se manifeste no seu corpo, até dores. Nada é por acaso. Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos têm uma representação no inconsciente. Então, o inconsciente se manifesta no corpo. É como se o corpo fosse o papel onde o inconsciente escreve mensagens. O inconsciente que se comunica apenas por imagens, por códigos. O corpo é um dos meios de comunicação do inconsciente, onde ele tenta transmitir algo que está lá recalcado, escondido no inconsciente. Normalmente vem da primeira infância, da fase uterina, vem ao longo da infância e vai se reforçando depois. E eu tento decifrar a doença por 3 pilares, que é crença, que é aquilo que você ouve, viveu e passou a acreditar. Essa crença faz com que você tenha um certo tipo de sentimento, se sinta de alguma forma. Esse sentimento se revela em um comportamento, que é o que a gente vê. E eu trabalho pegando pelo comportamento porque é algo visível, é algo palpável. É muito difícil mudar um pensamento, mas se eu deixo de alimentá-lo, se eu deixo de reforçar e de alimentar uma crença, através de mudar o comportamento, eu vou também mudando lá no meu inconsciente o que ele manda para o meu órgão, as mensagens. Eu vou também, eu digo que a gente vai apertando uma teclinha lá no inconsciente. Vou explicando, vou fazer um vídeo aí futuramente bem específico sobre isso. Mas hoje me pediram para falar sobre miopia, é muito ligado ao meu trabalho, né? E o meu intuito não é trazer informações, conhecimento, coisas que vocês podem sair aí anotando, postando em frases. Não. É trazer autoconhecimento. É mostrar que existe uma medicina além da medicina convencional. É metafísica. Atrás da ciência, atrás dessa física convencional e limitada ao que se vê e ao que se toca, existe outras possibilidades, outros olhares que eu trago como autoconhecimento. Então não é para ser uma ferramenta para julgamentos, para auto-julgamento, não é uma ferramenta para autodepreciação, é apenas para que você observe a si e possa decidir que caminho seguir. Eu quero o caminho convencional que me limita, que nos trouxe até aqui, mas agora já tem uma limitação, ou eu quero ir além? Eu quero olhar para mim e evoluir de um ponto além do ponto de saúde. É uma escolha que você pode fazer. Então, o meu intuito aqui é autoconhecimento, é trazer possibilidades, é abrir o campo de visão, é trazer liberdade de escolha. Jamais uma ferramenta para se julgar, para se depreciar
ou para depreciar o outro, para julgar o outro, porque o que eu trago aqui é o que eu posso trazer em público, é aquilo que é só a ponta do iceberg para que você entenda que há sim algo além do que o microscópio médico mostra. Mas tem muito mais. Cada vida, em cada história que é única, isso que eu trago se apresenta em uma área diferente, se apresenta de formas diferentes, a raiz é a mesma, mas se desenvolve diferente porque você é único. E pode ser que o que eu fale aqui, a raiz da miopia, ela também se encaixa em outros diagnósticos, tá? Então, se você se detectar nesses comportamentos, sentimentos e crença que eu vou trazer, mas não tem miopia, você também pode melhorar e evoluir em qualquer outro diagnóstico, tá bom? Vou focar hoje para os míopes. E vamos devagar. Por quê? O míope, ele tem muita dificuldade em aceitar, em observar, em avaliar, em caminhar por algo novo. Então, o míope que está me ouvindo, ele já está meio pé atrás, porque eu estou dizendo que é algo novo, que é algo do futuro, que é algo diferente. E aí eu já vou trazer assim, o míope, ele tem dificuldade para aceitar, para se abrir, para olhar para possibilidades e caminhos. Bom, por quê? O adulto que desenvolve miopia, a criança ou adolescente, né? Caso de criança é diferente, não vou entrar nesse mérito aqui hoje, mas se você, o filho menor de 14 anos, tem miopia e você quiser, você pode ajudá-lo, você pode me procurar, que eu converso com você em um atendimento individual particular, tá bom? Mas o adulto, quando desenvolve miopia, ou quando sai da adolescência e carrega esse diagnóstico, ele teve na infância um ensino. Ele ouvia muito assim, por exemplo, quando ele tirava 10, ganhava um presente, 10 uma prova na escola. Ele ganhava um presente, ele ganhava 1 hora a mais no videogame, ou ele recebia elogios e abraços e palmas e uma refeição diferente. Mas se ele tirava 8, ele já ouvia assim, podia ser melhor, não vai ganhar o carrinho que a mamãe prometeu, bom, a gente não vai essa semana no clube porque você tirou 8, você poderia ter tirado 10, um exemplo. Outro exemplo é quando ele, na infância, vamos imaginar, tem um irmãozinho mais novo, eu trago exemplos. Tem um irmão mais novo e de repente ele empresta o brinquedo pro irmão mais novo. Ele divide ali um brinquedo com um coleguinha, com o irmão mais novo. E nisso, ele novamente tem atenção, tem aprovação, tem o carinho de um adulto. Ele tem um prêmio por isso. Tem outros exemplos que eu posso vir trazendo, mas o que isso vai colocando? Que crença? Qual é essa crença para essa criança? Eu sou amado quando eu acerto. Quando eu acerto, eu tenho atenção. Quando eu faço direitinho, eu recebo carinho da professora, da babá, da mamãe, do papai, dos avós, de qualquer pessoa. Sabe aquela coisa de chegar e falar assim, meu Deus, meu filho tirou 10, a gente tá comemorando porque ele tirou 10, então ele merece. E todo mundo se volta e parabeniza e dá uma lembrancinha, alguma coisa. Isso vai criando essa crença. Então, se eu acerto, eu sou amado. Mas em contrapartida, quando essa mesma criança, esse adolescente, por exemplo, tira 8, 7, 4 numa prova, ou quando ele come tudo sozinho, o pacote de bolacha não divide com ninguém, a mamãe ou alguém, a professora, fala assim, isso foi muito feio, isso foi feio. Você vai ficar de castigo, ou a mamãe não vai falar com você, ele recebe castigos, mas não castigos, por exemplo, não vai jogar videogame. Castigos de ignorância, castigos que o ignoram, castigos de indiferença, castigos de privação, por exemplo, de brincar com quem ele gosta ou de ter a atenção de alguém. Vai reforçando essa crença. Então, quando eu erro, eu não tenho atenção. Quando eu erro, eu não tenho carinho. Quando eu erro, eu não mereço ser amado. Tem várias formas dessa crença se formar em nós. Você, se é míope,
se tem um colega, alguém míope, você vai identificando isso, até se você faz isso com seus filhos, ou se passou por isso na infância. Então, essa crença vai o quê? Se reforçando, porque ao longo da vida da gente, é meio isso que vai acontecendo, né? Quem faz tudo certinho, muitas vezes a gente acha que ganha tapinha nas costas, é aquele que tem mais atenção, que fica em destaque. E aí a gente entra nessa necessidade de acertar, acreditando que só vai ser amado se acerta. Qual é o sentimento que resulta, que vai ficando ali conforme essa crença vai se confirmando na escola, na adolescência, no emprego, na paquera? Qual é o sentimento que vai surgindo ali? Eu preciso ser bom. A pessoa vai se sentindo na necessidade de acertar. E qual é o caminho mais garantido para a gente acertar? O caminho conhecido. Se todos os dias eu faço de tal maneira e tá dando certo, eu não posso mudar, não preciso mudar. E se eu mudar e errar? E se eu tentar diferente e errar? E as pessoas me ignorarem, não me amarem, não me admirarem mais? Então, esse sentimento de medo, o sentimento de só poder fazer o que sabe. Então, normalmente, o míope, ele faz muito bem qualquer coisa que ele se dedica a fazer, que ele decide fazer. Ele, normalmente, é o melhor no que faz. Ele está sempre entre os melhores, porque é a forma que ele acredita que é amado. É a única forma que ele acredita que merece amor. É sendo bom no que faz. Então, a gente chama, assim, de perfeccionismo. Normalmente o míope, ele é muito bom no que ele faz e ele até às vezes se auto-intitula perfeccionista. E isso tudo, por trás disso tudo, é aquele sentimento de... ele às vezes é inconsciente, normalmente é inconsciente. Quando o nosso corpo manifesta, é porque é inconsciente. Eu trazendo aqui, falando em comportamento, em fatos da infância, em frases ouvidas, fica mais fácil de vir para a consciência. Mas era inconsciente até hoje. Essa necessidade, isso de dizer, uau, eu faço o que é correto, sou admirado e sou amado. Bem, esse sentimento de medo do novo. Então, quando um míope é convidado a testar uma nova tecnologia, um novo caminho, até férias, o míope normalmente ele vai se ele tira férias em um determinado lugar, e é maravilhoso, e é um lugar gostoso, e é um lugar que ele tira belas fotos, e ele conhece pessoas legais, ele vai ficar sempre ali. Ele vai sempre para aquele lugar. Porque se eu for para um lugar novo e não der tão certo? E se eu tentar um outro lugar e as pessoas não forem tão legais? E se eu tentar um outro lugar e o clima não me agradar e as fotos não ficarem tão bonitas? Quando ele vai, ele já tem que ter tudo esquematizado, ele já pesquisa no Google, no qualquer lugar, o que levar, como que é aquele lugar, o que as pessoas dali gostam e fazem, como se vestem, para ele chegar lá acertando no estilo de vida daquele lugar, daquelas pessoas. Então, falei a crença, o sentimento e o comportamento. Qual é o comportamento? O que as pessoas ao redor de um míope observam nele? O que o próprio míope pode se observar fazendo, se ainda não se identificou na crença e no sentimento? O seu comportamento é o de sempre rejeitar algo novo, uma novidade. É aquele comportamento de quem sempre precisa estar com tudo certinho, esquematizado, sabendo exatamente o que vai fazer para fazer. É aquela pessoa que, quando tem um imprevisto, o coração já acelera. E agora, o que eu faço? Se perde quando há um embaraço. Então, tem muitas dificuldades em relacionamentos também, porque uma conversa, um relacionamento, não dá para ensaiar. A lida com o outro é sempre algo que surpreende. Não dá para ensaiar uma conversa e imaginar o que o outro vai falar. Então, para o míope, essa situação de se relacionar, de estar entre pessoas, é um pouco desafiadora. Ele sempre tem piadas prontas, pode ter, né? Não é sempre, porque como eu disse, em cada pessoa é em um ponto específico. Então, por isso eu trago vários exemplos. Então, por exemplo, é aquela pessoa que sempre faz a mesma piada, porque ele sabe que é legal. Então, ele já decorou ali a fala,
é aquela pessoa que, por exemplo, quem cozinha, ele já tem o prato específico que ele faz e é sucesso. Então, sempre que vai visita ou ele vai participar de alguma coisa, ele vai levar aquela sobremesa que ele sabe que todo mundo gosta e que ele é craque em fazer. Se ele vai testar uma receita nova, no caso mais mulher, né, que vai testar uma receita nova, ela testa para ela mesma, no máximo para ela, para o marido, para um filho, para uma amiga bem chegada, assim, que se ela errar, ela consegue se explicar e ninguém precisa saber. Ninguém vai tornar isso um fato público. Ela não vai ter essa rejeição de muitas pessoas. E não é que ela vai ter rejeição, ela não vai se sentir rejeitada, porque em geral pode ser que nem aconteça, mas é o sentimento do míope, tá? Eu vou trazendo mais pra frente as relações entre as doenças, porque normalmente o míope tem estigmatismo. Eu já fiz um vídeo de astigmatismo, tá aqui. Você pode procurar, porque normalmente tem muita relação aí. Eu vou mais pra frente, eu vou começando a fazer aí, se eu ver que tá sendo bem recebido, que se vocês estão se identificando, eu vou trazendo as relações aí dessas doenças, que normalmente vêm em pares, né? Tem muitas. Então, a crença do míope, pra gente fazer um resumo, para você levar aí pra sua observação da semana. A crença do míope: só sou amado quando acerto. Pelo que eu disse já da infância, pelo que ele ouviu. Ele tem isso. Eu preciso acertar para ser admirado, para ser respeitado, para ser amado. É uma crença baseada em frases e fatos diversos. Você pode até me dar o seu exemplo aqui. O que você ouvia que te fez acreditar nisso? O sentimento do míope predominante é o medo. Medo do novo, em qualquer área da vida. Trabalho, comida, roupa, estilo, até mesmo profissionalmente, mudar de profissão. Tem muitas áreas. Então, normalmente o míope tem medo de novas tecnologias e de mudanças. Esse é o sentimento, que se mostra no comportamento de se manter sempre no conhecido, se manter sempre em padrões, em caminhos já trilhados, que ele sabe que o resultado é bom. Então ele repete muitas coisas, repete rotinas, repete métodos, ele é metódico porque ele tem medo de errar. Bom, se você já se identificou, fala aqui comigo, comenta aqui. E agora, o que fazer com isso? Você pode já, quando a gente traz a consciência, já é metade do caminho andado. Por isso eu tenho me proposto a estar aqui trazendo essa consciência para você, te permitindo ter essa consciência. Então, se você se perceber, que talvez não seja agora, talvez você tá me ouvindo aí e achando nada a ver, um absurdo. Eu sou míope, mas eu não sou assim. Leve essa observação para os seus dias. Se você constatar que sim, que isso acontece, que você tem alguns desses 3 fatores na sua vida, começa a se abrir conscientemente para testar coisas novas. Que seja uma rua diferente para ir para sua casa. Que seja ouvir uma música nova que você nunca tenha ouvido. Que seja uma roupa que tenha no guarda-roupa e você nunca coloca porque tem medo de não fique tão boa. Um estilo novo. E depois a gente pode ir conversando, porque comportamento, como eu disse, é fato, é visível, você pode decidir mudar. Mas normalmente acontece dessa crença que a gente tem já enraizada nos boicotar, nos impedir de mudar esse comportamento. Se isso acontecer com você, você me conversa comigo. O meu papel como terapeuta, como psicanalista, o meu foco é trabalhar na melhora, na liberdade de saúde, na liberdade de vida, porque ter saúde é ter liberdade. Ter saúde é fazer escolhas melhores sobre dinheiro, sobre profissão, é ter outras possibilidades. Esse é o meu intuito. E eu faço atendimentos particulares, faço atendimentos individual e em grupo. E estou à disposição. Faço consultas também, consultas online, as consultas individuais, assim, esporádicas, mas não é o meu foco. O meu foco é processo, porque, como eu disse, por exemplo, a miopia, ela tem esse pilar, mas ela se apresenta em muitas outras coisas.
E você pode começando a trazer mudanças comportamentais, mas a sua crença pode te frear, te impedir de mudar esse comportamento. E aí a gente entra com técnicas de reprogramação do inconsciente. Eu trabalho com processos, não é nada assim, mas é um processo que é maravilhoso, é de juros compostos. Então a gente pode trabalhar, fazer seu processo focado na miopia, e os juros compostos vai trazer uma gama de benefícios de equilíbrio de polaridades, de visão. Tem os exercícios visuais também, que eu trabalho em parceria com a Roberta Guia, que é maravilhosa. E aí traz a parte física dos olhos pra gente trabalhar. Se você não sabe, seus olhos têm músculos. E é isso. Eu desejo que você esteja aberto para essa nova medicina, para a medicina sustentável, para a medicina definitiva. Porque muitas pessoas fazem cirurgia, muitos míopes fazem cirurgia corretiva e daqui a alguns meses ou anos volta a miopia, porque o comportamento não mudou. E como o comportamento, a crença e o sentimento é o que desencadeia e alimenta a doença, se não mudou, a cirurgia volta qualquer que seja, incluindo miopia. Então se abra para o que é definitivo, se desapegue do sofrimento, desapegue dessa desculpa de usar os olhos, as doenças, como desculpa para ganhos secundários. Eu tenho também já vídeo falando alguma coisa sobre o que é os ganhos secundários. Eu fico à disposição para tirar suas dúvidas, para te acolher e receber você com suas crenças, sentimentos, dores e comportamentos, e a gente desmistificando lá na raizinha o que são esses galhos que você vê. Tem uma raiz que você não vê e a gente pode ir lá com muito carinho, com muito autorrespeito. É para um autoconhecimento e evolução de vida, evolução de ser humano, evolução dos relacionamentos e liberdade. É uma alegria, um prazer estar aqui falando com você que se abre, que está se abrindo para o novo. Você já está no caminho da cura. Não importa o que aconteça, seu corpo é regenerativo. Nossos corpos são regenerativos. Tudo tem solução, qualquer doença, qualquer acidente em qualquer idade. Tá bom? Não sou eu quem digo, eu só confirmo isso na minha vida e no dia a dia com as pessoas, mas não fui eu que criei, eu sou só uma estudiosa. Gratidão, até breve.